Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje temos connosco o David Queiroz, atleta e treinador de Aerox, e vai-nos explicar exatamente o que é este desporto. Em franco crescimento, pelo que entendi e pelo que é ali uma mistura de crossfit e atletismo, mas o correr também faz parte do crossfit, não é assim, David? É um desporto novo e queria que nos explicasses no que consiste, o que é que se faz, como é que se pratica, como é que se chega lá. Olá, bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite. Para começar, muita gente confunde o CrossFit com o Aerox. Okay. Claro que o Aerox vai beber aqui alguns exercícios funcionais ao CrossFit, mas inicialmente o Aerox foi criado como uma corrida fitness, que consiste em 8 km de corrida intercalados com 8 workouts. O CrossFit foi criado como uma metodologia de treino. Né? Hoje em dia o Aerox está a criar bases para se tornar uma metodologia de treino e uma modalidade com a enorme expansão que tem tido mundialmente. Então, em que é que consiste o Aerox? O Aerox são 8 km de corrida, em que cada quilómetro de corrida a gente entra para uma zona onde tem os workouts sempre iguais em qualquer lado do mundo. Onde acabamos o primeiro quilómetro de corrida e fazemos 1 km no ski erg, voltamos a fazer 1 km de corrida, fazemos 50 metros de sled push, que é empurrar um trenó. De seguida, outro quilómetro de corrida e fazemos sled pull, que é puxar um trenó com uma corda. Depois, outro quilómetro de corrida, fazemos 80 metros burpee broad jump. Eu faço um burpee e dou um salto para a frente até completar 80 metros. Depois, outro quilómetro de corrida, fazemos 1 km de remo. Depois, outro quilómetro de corrida e fazemos 200 metros farmer carries com 2 kettlebells, um em cada lado. Percorremos 200 metros com os pesos. Depois, outro quilómetro de corrida, fazemos 100 metros de lunges com um saco às costas de 20 kg, 30 kg, depois depende se é para a categoria, se é homem ou mulher. Depois fazemos mais 1 km de corrida e depois as 100 dolorosas wall balls, que é atirar uma bola à parede a uma certa distância. E esse exercício é para o fim propositadamente, para distinguir... Foi assim que desenharam a corrida. Da maneira que tu falaste, indolorosas. Porque quem experiencia a competição sabe que no fim custa sempre fazer as 100 wall balls. Sim, tudo o que disseste custa fazer, obviamente, e lá está, se calhar esse exercício surgiu no fim para haver depois ali uma distinção para os vencedores e quem tem mais resistência. Por acaso, não tenho conhecimento de como foi desenhada a competição. Sei que foi desenhado como um desporto indoor. Isto foi criado na Alemanha em 2017. Não é um desporto muito antigo, até um desporto bastante recente, mas tem tido uma expansão enorme mundial por se tornar um desporto acessível a qualquer pessoa. Seja ela um iniciante no desporto, ou no Aerox, ou no CrossFit. Tem muita gente de outros desportos que vem experimentar. Né? Até tem desportistas mundiais que têm vindo a experimentar o Aerox. E acho que pode ser também um bom treino, não é? Sim. Uma forma de ganhar em forma. Hoje em dia estão a tentar construir uma metodologia de treino à volta do Aerox e tem-se tornado uma excelente ferramenta até para outros desportos, porque também é um desporto que não acarreta muitas lesões, né? A não ser as tais conhecidas como fadiga ou as mesmas do atletismo, né? Uma vez que o Aerox anda muito à volta da corrida, né? São 8 km de corrida, então é as lesões que acarretam a parte da corrida. E achas que isso é que diferencia, ou seja, ao surgir o Aerox, a parte da corrida, que ainda são 8 km, não é? 1 km de cada vez, é a parte da corrida que o torna um desporto também mais específico e diferente do CrossFit que se vai fazendo, ou do halterofilismo, por exemplo? É um desporto que tem atraído muitos atletas
pela parte da corrida, né? A malta do triatlo, do OCR, né? Das pistas de obstáculos, o pessoal do CrossFit que gosta mais da parte do endurance, que era o meu caso, eu fiz bastantes anos CrossFit, mas as aulas que gostava mais era sempre aquelas que tinha mais endurance, né? Mais condição física, metabólica, não tanto a parte do weightlifting ou de ginástica. Exato. Então essa malta que gosta mais do endurance viu ali um desporto que disse isto é a minha cara, né? Sim, foi o meu caso, que eu sou proveniente de exercício físico militar, né? Fui militar e as minhas bases são o desporto militar, que foi quem... Normalmente tem os percursos de obstáculos, não é? Tem os percursos de obstáculos e foi quem iniciou isto do... Também é uma ideia militar? Hoje em dia está muito em moda ser um atleta híbrido. Exatamente. Né? Não sei se já ouviste falar, que é um atleta que tem capacidade física aeróbica e tem bastante força muscular e pratica vários desportos. Isso iniciou-se muito pelos militares lá fora e tenho bastantes ídolos e exemplos lá fora que venho seguindo há bastantes anos. E porquê? Porque um militar tem que estar preparado fisicamente a nível aeróbico, né? Mas depois existe sempre aquela imagem que gostamos de manter, né? De um bom físico musculado, com força, e depois também que andamos sempre de coleta ou de mochila né? Com bastante equipamento. Então temos que ser atletas um pouco completos, né? Temos que saber nadar, temos que correr, bicicleta, etc. Exatamente. Então os militares também veem aqui um desporto que dizem isto é a minha cara, é isto que eu gosto de fazer. E também acho que é isso que também vai reunindo as pessoas, como tu disseste, cada vez mais as pessoas gostam de sentir que conseguem fazer tudo e também puxar os limites. Sim, porque aqui o que acontece? Se eu iniciar no CrossFit amanhã, eu daqui a 2 meses não estou preparado para fazer uma competição, né? Uma percentagem muito pequena de quem pratica a modalidade CrossFit não está preparada para competir, porque é um desporto bastante exigente, necessita de capacidades técnicas muito exigentes, né? Como o ginástica, o weightlifting, a capacidade aeróbica, etc. E o Aerox tem exercícios mais simples, em que qualquer indivíduo comum poderá demorar mais tempo ou com maior dificuldade, mas irá completá-los. E a sensação de conseguir completar um desafio é o que motiva as pessoas a entrar no Aerox. E também falávamos aqui um pouquinho off, que é, lá está, e acabaste de dizer, aberta a toda a gente. Tem a tal parte masculina e feminina, como é normal nos desportos. Depois também tem categorias. Falaste em Open e Standard. Inicialmente o Aerox iniciou-se com apenas uma categoria, que era o Open, que eram as cargas mais leves, né? Hoje em dia os atletas foram-se preparando cada vez mais, começa a vir atletas profissionais de outros desportos. O Aerox sentiu a necessidade de criar uma categoria Pro, com pesos mais pesados e para distinguir os atletas, a competição. Também já criou a categoria Elite, que compreende os 15 melhores atletas, os 15 melhores tempos, em que esses atletas competem sozinhos, só entre eles no Campeonato do Mundo. Porquê? Porque 5.000 atletas a competir num pavilhão, não é? Torna a corrida diferente, não é? Temos mais pessoas na pista a correr. Também tens de saber lidar com isso, também faz parte da competição. Até o próprio pavilhão, não é? Porque o Aerox é sempre um desporto indoor, torna-se mais abafado, mais pessoas a respirar, etc. Não é? Mais pessoas ali a correr. E esses então têm um campeonato à parte para distinguirem mesmo. E eles apuram-se numa prova normal com outros atletas, mas depois os 15 melhores tempos do mundo competem no Campeonato do Mundo sozinhos, tanto mulheres como homens. Atualmente foi criado também para duplas.
Ok. Porque existe a categoria de duplas masculinas, duplas mistas e duplas femininas. Funciona tipo estafeta ou fazem os dois tudo? Não, fazem os dois a corrida sempre juntos, Ok. o workout dividem como quiserem. Nas duplas, se o meu parceiro quiser fazer 1 km de ski completo, ele pode fazer o quilómetro de ski. Mas depois, quando saímos para a corrida, temos que fazer os dois a corrida. Né? Também existe, já que tocas nisso, Sim. existe a estafeta, foi criado recentemente também, que é um team relay, que é cada atleta, são 4 atletas, cada atleta é obrigado a fazer 2 km de corrida e 2 workouts, não seguidos. Isso depois depende da estratégia da equipa. Ok. Eu, se quiser, faço o primeiro quilómetro e o ski, o quilómetro e o workout têm que ser seguidos, e depois faço tag no meu parceiro. Exato. Ele vai fazer outro e eu escolho outro workout e outra corrida para ir fazer. E aí também já entra outra parte que é a estratégia. Lá está, como A estratégia. tu dizes. Mas mesmo individual também, tens de ter ali alguma... Sim, alguma estratégia. Sabes onde és mais forte, onde não és. Porque as características de cada atleta fazem com que ele possa ter mais vantagem em alguns workouts, ou ser um atleta que tenha mais vantagem na corrida. Hoje em dia tem aparecido atletas que depois desmistificam tudo isso, né? Porque inicialmente falava-se que e mecanicamente um atleta mais alto tem mais vantagem, não é? A tirar as bolas à parede, o alvo está mais perto dele, não é? Tudo que é os ergómetros, o ski e o remo, um atleta mais alto tem mais alavanca para trabalhar nas máquinas, não é? Hoje em dia têm aparecido atletas com a minha altura, 1,77 m, a desmistificar isso tudo, e porque têm um endurance incrível, não é? E eles deixam-se andar a corrida toda em quinto, sexto, terceiro, e depois no fim da corrida, ou a meio da corrida, eles dão um salto e acabam por ficar em primeiro. Isso é a tal estratégia. Eles não assumem a corrida desde o início. Eles utilizam a estratégia dele e deixam-se andar ali num lugar, numa boa posição, para depois, quando chega à parte em que eles são mais fortes, aí tomarem o primeiro lugar. E David, tu já falaste que o teu passado militar levou-te a escolher e a gostar deste desporto. Mas depois, quando te apaixonas mesmo e disseste que vou ser um atleta, vou ser um treinador de Aerox, foi as competições lá fora. Quando foste à primeira competição, disseste logo, este é o... É uma história engraçada, até posso partilhar. A minha especialidade é duplas, eu faço maioritariamente as competições todas em duplas, que é isso que me desafia mais. Quem é militar sabe que trabalhar em equipa, o companheirismo, a camaradagem, o treino em equipa, eu sempre fui um atleta de desportos coletivos no meu passado, e gosto muito de trabalhar em equipa, aquela sensação de comprometimento com o meu parceiro, né? E isto iniciou através da internet. Tinha visto outros atletas, alguns até portugueses, referências mundiais, e chamou-me a atenção o desporto. Fui convidado por um camarada que fez tropa comigo, que me disse: não queres ir fazer um Aerox? E eu já andava a seguir a modalidade há algum tempo, e eu, parece-me interessante, isto a faltar 2 meses para a competição. Começamos a treinar, não muito específico, porque hoje em dia já existe bastantes boxes com esse material disponível, os sleds, o ski, mas na altura treinámos com o que tinhas. Não tínhamos sled, porque não... desculpem só, vou aqui desligar aqui a chamada. Não tínhamos disponível sled, nunca treinei um sled antes da primeira competição, então treinámos o remo, corrida, os lounge, os wall balls, fizemos o que podíamos ali em 2 meses. E aparentemente até pensei que o meu primeiro parceiro iria estar mais preparado que eu, porque ele treinava numa box que já tinha introduzido o Aerox. A gente poucas vezes treinou juntos também. Até que fomos à primeira competição e eu senti que estava bastante forte para
para o que eu pensava, aquilo né? que tinhas- Eu nunca e para o que tinha, tinhas nunca preparado, tinha então. simulado uma competição por completo e senti isto com um treino específico, isto fazemos aqui a diferença. O meu parceiro na altura não se sentiu tão bem, né? Porque a tal estratégia, éramos iniciantes, não sabíamos onde é que havíamos de nos poupar mais e onde é que havíamos de apostar mais, né? Condicionámos logo as pernas de início ali a empurrar os trenós. Então não fizemos ali um grande tempo na altura, dava para fazer um terceiro lugar, mas como éramos inexperientes, enganámos-nos numa volta, fomos logo penalizados em 5 minutos. Terminámos a competição, depois de ter sido penalizados numa volta, fizemos uma volta a mais, Ok. depois na segunda volta a mais voltámos para trás para entrar no in, porque na competição existe um in e um out, que é quando eu entro para o workout e quando eu saio do workout, não é na mesma posição. E fomos penalizados 5 minutos. Tínhamos feito um terceiro lugar na nossa estreia, mas ficámos ali, salvo erro, em 7º. Mas deixou aquele bichinho. Na altura eu tinha convidado o meu atual parceiro de competição para ir ver a prova. Disse, vamos a Valência, foi em Valência, bens connosco, depois a gente acaba por fazer a praia, porque isto já está calor lá. Ele aceitou, esteve lá a ver a prova. E ele, um ex-atleta de triatlo, com bastante endurance. E eu acabei a prova e disse, a gente vem aqui os dois e ganha isto tudo. Porquê? Porque se eu já me senti bastante bem e que não dei os 100%, porque o meu antigo parceiro não estava a acompanhar a competição, eu com uma pessoa que corria ainda mais que eu, que tinha uma endurance ainda mais forte que eu, que me poderia puxar, Também puxar por ti, quando eu estava mais fraco, disse, isto aqui, a gente está a poucos segundos do primeiro classificado. A gente treina os dois, a gente vem aqui, eu disse-lhe, foi esta frase mesmo, a gente vem aqui e ganha isto tudo. Foi literalmente esta frase que eu lhe disse quando acabámos a competição. E então convenceste esse teu amigo e ainda hoje são... No dia seguinte comprámos logo a nossa primeira competição em Madrid. E foi, aí treinámos 2 meses ou 3, específico para aquele. E fizemos uma diferença. Na altura batemos logo o recorde nacional e ficámos no top 5 dos melhores tempos da Europa em duplas. Fizemos uma diferença para o segundo classificado de 1 minuto e meio, salvo erro. E depois o ganhar também ainda aumenta o bichinho. Né? Sim, o ganhar, depois ficamos sempre com aquela sensação que queremos mais, né? Exatamente. Porque e a ir a outros onde possam estar atletas mais... Sim, a gente depois procurava estar em competições com os melhores, né? Depois surgiu o Campeonato da Europa e agora a gente não pode falhar aqui o Campeonato da Europa, porque certamente irão lá estar os melhores. Exatamente. E depois não se sabia também bem quem eram os melhores, né? Era um bocado através da internet. Sim, sendo recente. Exatamente. Sendo recente, né? E nós também recentes na modalidade não conhecíamos muita coisa. Então andávamos à procura dos melhores e das melhores cidades onde pudesse estar os melhores atletas. Foi aí que fomos a Maastricht, na Holanda, ao Campeonato da Europa. Ficamos em segundo lugar no Campeonato da Europa, o nosso primeiro Campeonato da Europa, por 20 segundos. E aí sentimos ali uma frustraçãozinha. Porquê? Porque nós não competimos diretamente com os campeões da Europa. Como nós não éramos conhecidos, eles na altura não sei se eram, não fomos no mesmo hit. Porquê? Porque são tantos atletas, são divididos por hits. Mais séries no atletismo. Atualmente, quem tem tempos de referência, a própria organização coloca no mesmo hito os mais fortes, né? Aliás, tu quando te inscreves colocas lá o tempo médio que esperas realizar a tua competição, que é para eles já te colocarem num hit ao teu nível. Competem o nível, exatamente. Ou mais forte, né? E na altura o que aconteceu foi que eles ficaram num hit a seguir ao nosso. E nós terminámos a prova e não sabíamos se tínhamos... Nós estávamos em primeiro,
mas depois quando eles terminaram, a gente já tinha terminado a prova, passados 20 minutos quando eles terminaram fizeram 15 a 20 segundos melhor que nós, e aí foi uma pequena frustraçãozinha que nos deu para trabalhar mais, treinar mais. E depois Campeonato do Mundo. Depois fizemos mais umas provas de teste em Málaga, também ganhámos. Depois fiz uma prova também em duplas mistas, que também ganhei no meu age group, que era até aos 29 anos. Fui campeão em Bilbao, no meu age group. Depois fomos ao Campeonato do Mundo, e o Campeonato do Mundo tinha a novidade que era, toda a gente se apurava com os pesos de Open, mas no Campeonato do Mundo toda a gente competia em pesos Pro. Então iria ser uma novidade para toda a gente. Porquê? Porque as duplas nunca tinham competido em Pro. Não existia provas antes com pesos Pro. Então havia aquela incerteza que era, quem é mais rápido? Será que a tabela classificativa agora vai dar uma cambalhota, não é? Exatamente. Porquê? Porque quem tem os melhores tempos poderá depois não ter força suficiente para os pesos mais exigentes. Né? Então o primeiro classificado do Campeonato da Europa se calhar até pode se tornar um 8º classificado, se o forte dele for a corrida. Exatamente. E as cargas foram uma dificuldade para ele, né? Exato. Havia sempre essa incerteza. Ninguém tinha feito uma competição em Pro em duplas. Foi aí que desafiámos outra vez os mesmos, a mesma dupla do Campeonato da Europa, aí no mesmo hit, e aí eles ganharam-nos por também 20 segundos de diferença, mas aí com ali lado a lado foi uma competição bastante difícil contra eles. Também atletas militares, são belgas, uns camaradas nossos belgas, oriundos do exercício físico militar. Treinaram específico para aquilo, lá está, muito mais altos que nós também, ajuda sempre, não é? Sim. Hoje em dia eles estão já a um passo muito grande nas duplas, pertencem às 15 melhores duplas do mundo. E vocês aqui, também, e o teu papel como treinador, tens sentido um crescimento em Portugal também? Cada vez mais pessoas... Em Portugal, cada vez existe mais boxe afiliadas, e eu construí uma comunidade com o meu parceiro de atletas de Aerox e de atletas militares, porque muitos atletas, ou que pretendem ser atletas militares, ou que pretendem ingressar nas Forças Armadas, ou ter uma melhor performance, ou mesmo competir Aerox ou OCR, tendem a contactar-nos para a gente os ajudar, e nós temos uma comunidade de atletas militares e polícias. E como é que surgiu esta vertente de dar treino? Já davas? Já eras... Eu tinha formação, mas nunca exerci. Aliás, eu não tenho nenhum espaço físico. Mas isto surgiu porque muitos colegas meus contactavam-me, aí preciso de ajuda para fazer estas provas físicas militares, quero entrar na polícia, preciso de ajuda. E eu cheguei a preparar alguns amigos meus, por gosto, né? E a ver resultados positivos, e depois, claro, as redes sociais ajudam nisto, né? Eu sempre partilhei os meus treinos, os meus hábitos, e desconhecidos começam-me a contactar. Aí gostava muito de pertencer às Forças Armadas, às Forças Especiais do Exército. Como é que eu posso... O que é que achas que eu devo treinar mais? Exatamente. E eu comecei a ajudar as pessoas, a responder a alguns atletas. Comecei às vezes a convidá-los, olha, vamos fazer um treino, porque nem sempre tenho pessoal para treinar comigo, e às vezes cheguei a treinar com desconhecidos. Bora, queres treinar? Juntámos-nos o útil ao agradável, a gente faz aí os dois um treino. E começou por aí a crescer, criámos uma comunidade, criámos uma marca, e começou por aí. Depois tirei a formação do nível 1 do Aerox, e claro, agora cada vez mais a focar-me no treino especializado no Aerox, né? Tenho vindo a evoluir muito a minha metodologia de treino,
porque inicialmente focava muito no endurance, muito na corrida, muito na repetição, né? Ok. Que é a metodologia de treino militar, bebe um bocado daí, né? Hoje fazemos 10 km, amanhã se for preciso fazemos 15 e no dia seguinte fazemos 20, porque um militar, a metodologia de um treino militar muitas vezes não requer o tal descanso. Exatamente. Né? Então focávamos muito na parte da repetição. Hoje em dia, claro, com a ciência diz-nos que isso se calhar não é o mais eficiente e tenho vindo a melhorar muito a minha metodologia. Também falávamos nisso em off, que dizias que as novas tecnologias estão a ajudar bastante e também a análise de dados que está sempre ligada a outros desportos, mas no Aerox também ajuda bastante, não é? Sim. Sabes logo onde é que tens que melhorar, onde é que não tens, O onde Aerox, perdeste tempo, onde não perdeste. O Aerox ou quem está à volta dele, né? Por se tornar uma modalidade que hoje em dia está em expansão em todo o mundo, mais de meio milhão de atletas já completou uma prova de Aerox. Também há muita gente à volta, né, que tenta investir para melhorar a modalidade ou para crescimento próprio, né, criar empresas, etc. E tem vindo a desenvolver aplicações que se conectam com o Garmin, em que eu posso fazer treinos em que conecto a aplicação e ela depois vai-me dar uma previsão do tempo final que eu vou completar uma prova. Okay. E quando eu completo a prova, ele diz-me onde é que eu errei, o segmento que eu errei, o segmento que eu fiz acima do previsto. Okay. Porque numa prova de Aerox nós temos um chip, cada atleta tem um chip, e diz-nos em tempo real o tempo que eu estou a demorar em cada estação ou em cada quilómetro de corrida, né? E no fim diz-me em que classificação eu fiquei naquele segmento. Okay. Tipo, imaginem, logo a comparação eu fiquei em primeiro classificado, mas depois diz-me que eu, por exemplo, no remo, eu fiquei em 10º. Okay. Eu não fui o melhor a completar o remo. Eu no total fui o melhor. Exato. Mas no remo, diz-me lá, ficaste em 10º lugar. Exato. No remo, ficaste em 3º no ski. Quer dizer que eu tenho ali bastante margem para evoluir e consigo, com aquela análise de dados, né, trabalhar o meu remo, né? Porque se eu fiquei em primeiro, mas não fui o melhor no remo, quer dizer que não sou o melhor em tudo, né? Fui o melhor no global. Exatamente. Mas também o desporto acaba por ser assim, e esses, lá está, multidesportos ou híbrido, que interessa seres consistente, claro, nos exercícios todos. E, David, os teus projetos futuros, também já falávamos de tentar trazer um evento para Portugal. Já explicaste que o Aerox está ligado à Espanha, não é? O Aerox Ibéria. A patente do Aerox Portugal está entregue aos espanhóis, que é o Aerox Portugal-Espanha. E neste momento já houve a tentativa, o ano passado até houve um questionário para ver quantos atletas poderiam competir em Portugal, mas a parte logística e financeira não são favoráveis a Portugal, porque Portugal tem muita burocracia e fica mais em conta ao Aerox Espanha fazer 2 Aerox em Madrid do que um Aerox em Lisboa, porque depois Portugal também não está preparado para ter um Aerox em qualquer cidade, porque um pavilhão tem que ser algo muito específico, umas dimensões bastante amplas, e depois tem que estar preparado à volta para alojamento, aeroporto, né? Porque 90% se calhar dos atletas viriam do estrangeiro, né? Então neste momento a única cidade que está preparada para ter um Aerox seria Lisboa, e o valor do pavilhão se calhar não compensa colocarem aqui um Aerox. Mas, então, quem sabe? Vocês, tu e o teu parceiro, ou tu só, preferem sempre ir à Espanha? Preferem? Tipo, vão mais vezes a provas espanholas do que no resto da Europa? Ou... A Espanha tentamos ir a quase todas, né? Porque tudo isto... Proximidade, tudo isto tem custos, né? Exatamente. O custo de vida em Espanha também é muito similar ao português, mas
tendencialmente até temos ido a provas específicas porque procuramos competir com os melhores do mundo, né? E muitas vezes eles não vêm à Espanha. Fazemos algumas em Espanha de preparação, né? E também porque em Espanha tendencialmente temos feito excelentes resultados, porque o nível ainda não está comparado a um centro da Europa. Né? Os tempos não estão também comparados. Surgiu na Alemanha, disseste? Sim. Ali no centro da Europa é muito mais fácil por os belgas, os holandeses, os franceses, né? Juntarem-se ali, por exemplo, numa cidade Torneios em Berlim, por exemplo, do que vir a Madrid. Exatamente. Né? Então fazemos algumas provas em Espanha e depois tentamos procurar onde vão os melhores atletas para competir contra eles. Né? Poderia ser mais fácil para nós fazer todas em Espanha e se calhar fazer pódio em todas, mas aliás a gente há um mês atrás foi a Houston, nos Estados Unidos, competir literalmente com os melhores do mundo. Também é forte nos Estados Unidos o Aerox? É forte nos Estados Unidos porque os melhores atletas do mundo deslocam-se lá, porém não se vive tanto. O show não é tão grande como na Europa. Não, quem lá foi já sabe o sentimento de paixão pelo desporto dentro do pavilhão, aquela euforia não é tão grande como na Europa. Né? A gente entrou num pavilhão na Europa, entrou num pavilhão nos Estados Unidos, é diferente. É diferente. David, mesmo também para finalizar, conta-nos um pouco dos teus projetos futuros, continuar atleta até conseguires e a treinar, a ajudar outras pessoas, é por aí que passa? O futuro passa por tentar cada vez melhorar o meu tempo em duplas, tentar pertencer às 15 melhores duplas do mundo, também fazer um bom tempo em individual. Quero finalizar uma prova abaixo de 1 hora, é o meu grande objetivo pessoal, competir contra mim mesmo. E também ajudar novos atletas, mas principalmente como eu tenho conseguido, que é pessoal que nem treina, eu conseguir trazer para a modalidade ou conseguir fazê-los praticar exercício físico. Esse é o meu grande objetivo, é conquistar 1% dos que não treinam. Exato. Porque treinar pessoal que já tem metodologia, já tem os hábitos de treino, e às vezes é mais complicado, já tem. É mais complicado também, né? requer mais tempo, exatamente. Né? Do que conquistar pessoas sedentárias a fazer a modalidade. Isso sim também torna-se desafiante e dá-me prazer, tipo, esta pessoa não treinava, esta pessoa tinha excesso de peso, esta pessoa completou uma prova de aerox. Eu já consegui colocar um atleta com 160 kg a fazer 4 provas de aerox, ele chegou aos 90 kg e já completou 4 provas de aerox, né? Muito bem. Para muita gente às vezes que me diz eu não consigo fazer uma prova, eu dou-lhe logo aquele exemplo. Olha, ainda continua com excesso de peso, mas já completou 4 aerox. Isto é uma questão de resiliência mental também, porque está ao alcance, os exercícios não são demasiado técnicos, né? Ali é uma questão de conseguir completar. E por acaso agora deixaste-me curioso do sedentário e do desporto ter surgido em 2017, e a penha, que é uma coisa que eu também pergunto muitas vezes, ali o 2020, 21 e 22 com a pandemia, depois quando acaba a pandemia sentiste um crescimento ainda maior, as pessoas a quererem ir para a rua e fazer exercício? E eu já tenho alguns anos no aerox, mas foi pós-pandemia. Ok. Já li um pouco da história e em contacto com outros atletas que era mais difícil para treinar porque as boxes estavam fechadas. Então os atletas focavam-se muito na corrida, né? Muito no que conseguiam fazer, o material que tinham à disposição para fazer o aerox. Porque hoje em dia também já existe mais boxes afiliadas, já existe mais boxes com material,
quando eu iniciei era difícil encontrar uma box, por exemplo, que tinha um sled. Ok. A gente teve que construir um sled num ferreiro e experimentar e meter-lhe umas almofadas por baixo e empurrar num pavilhão, porque a gente também não tinha o tapete. Hoje em dia não falta em Portugal material e boxes preparadas e especializadas em Aerox, mas já há 3 anos atrás era difícil treinar certos exercícios. Ok. Pronto, David, desejar-te as maiores felicidades para a tua carreira de atleta e de treinador, e que está o convite feito para contactarem o David Queiroz se quiserem introduzir isso no Aerox e na atividade física. David, um prazer, foi um gosto ter-te aqui. Muito obrigado. Obrigado. Foi mais um Desporto às 9. Já sabe, para esta entrevista e outras, visite o nosso canal do YouTube, o nosso site atleta.pt e siga as nossas redes sociais.